Olá, bem-vindos a mais uma análise focada. Hoje, direito empresarial. A gente recebeu bastante material, né? PDFs, leis, anotações, Sim, um volume considerável. e tudo com aquele objetivo: a primeira fase dos concursos da magistratura federal e estadual. Exato. Então, nossa missão aqui é garimpar esses documentos, achar aqueles pontos que, olha, são cruciais para a prova. Vamos lá, vamos abrir essa caixa. Com certeza. E acho que o mais interessante, além de revisar, é entender como isso cai na prova, né? As pegadinhas, as distinções. Aquelas cascas de banana. Justamente, é focar nos requisitos, nas exceções. É essa leitura que a gente precisa fazer desse material. Ver o que é mais quente e por quê. Perfeito. Então, começando pelo começo. Teoria geral. Sempre cai, né? Aquela diferença básica: sociedade empresária e sociedade simples. Fundamental. Os materiais batem muito nos artigos 966 e 982 do Código Civil. A empresária organiza profissionalmente produção ou circulação de bens ou serviços. Isso. E a simples? Bom, a simples, em regra, é aquela atividade mais intelectual, né? Científica, literária. É meio que o conceito residual. Certo. E essa diferença não é só para o livro, né? Muda tudo na prática. Muda completamente. O registro, por exemplo. Empresária vai para a junta comercial. E a simples. Registro civil de pessoas jurídicas. E talvez o mais importante para a prova: quem pode pedir recuperação judicial ou ter falência decretada? Em regra, só a sociedade empresária. Ah, então a sociedade simples estiver insolvente, o caminho é outro. É outro, não entra na Lei 11.101, via de regra. E tem aquela exceção famosa que os materiais destacam. Artigo 982, parágrafo único. Sociedade por ações, a SA. Essa não tem erro, né? SA é sempre empresária. Pode fazer o que for, ter objeto de médico, de advogado, se for SA, é empresária. Ponto. Mesmo que a atividade seja, tipo, super intelectual. Exatamente. A forma societária define, e nesse mesmo parágrafo único tem o contrário para cooperativa. Verdade. Cooperativa é sempre simples, né? Sempre simples. Outro detalhe que as bancas adoram explorar. E não podemos esquecer da sociedade empresária rural. A do 984. Isso, que precisa se registrar na junta para ser considerado empresária. Se não registrar, mesmo fazendo o agronegócio super organizado, para a lei é simples. Entendi. Ainda na teoria geral, um ponto batido, mas essencial. Nome empresarial. Precisa ser diferente dos outros, né? Artigo 1163. Claro, para não confundir ninguém, é o princípio da novidade ou distintividade. E essa proteção vale só no estado do registro, certo? Artigo 1166. Em regra, sim, proteção estadual. E outra coisa crucial do nome, que está no 1164, não pode vender o nome separado da empresa. Inalienabilidade. Exato. O nome está ligado ao estabelecimento, à atividade. Vender só o nome poderia enganar o mercado, né? Total. E se um sócio sai ou falece? O nome dele pode continuar lá na firma? Não pode, segundo 1165. Pelo menos na firma social, que leva o nome dos sócios. Reforça essa ligação pessoal. São regrinhas que protegem a identidade da empresa. Perfeito. Vamos avançar para os tipos societários. LTDA, a sociedade limitada. Sempre está lá. Ah, essa é queridinha, né? Os materiais falam daquela flexibilidade do artigo 1053. Se o contrato não fala nada, usa a regra de sociedade simples. Isso. Mas, e aí vem o pulo do gato, o contrato social pode dizer que vai usar as regras da SA supletivamente. Ah, então os sócios podem escolher. Podem. Isso dá uma adaptabilidade enorme para a LTD, é uma das razões dela ser tão popular. E o capital? Dividida em cotas, né? Artigo 1055. Exato. E aqui tem uma vedação importante no parágrafo 2º. Não pode entrar sócio contribuindo só com serviço. Tem que ter bem ou dinheiro. Certo. E se o sócio entra com um bem, um imóvel, por exemplo? Quem avalia? Pois é, aí tem a regra do parágrafo 1º, do 1055. Todos os sócios são solidariamente responsáveis por essa avaliação. Todos? Por quanto tempo? Por 5 anos. É para evitar que influem o valor do bem e enganem os credores, mostrando um capital social maior do que o real. Entendi a proteção. E para transferir a cota? Vender para outra pessoa? Artigo 1057. Bom, aí depende. Se for para outro sócio,
A regra geral, se o contrato não falar diferente, é livre, não precisa de aprovação. E se for para alguém de fora, um terceiro? Aí a coisa muda. Precisa ver se não tem oposição de sócios que representem mais de um quarto do capital social. É uma proteção ao vínculo entre os sócios, a tal da affectio societatis. Faz sentido. E o 1056 fala que a cota é indivisível para a sociedade, né? Isso, facilita a administração. Um sócio, uma cota ou um conjunto de cotas, um voto ou proporcional. Simplifica. Ok, LTDA à vista. Agora, SA, Sociedade Anônima. Lei 6.404. Os materiais focam em alguns órgãos, como o Conselho Fiscal. Artigo 161. Sim, o Conselho Fiscal é um órgão importante, mas que não existe em toda a SA, ou não funciona sempre. Ele fiscaliza a gestão. Ah, não é obrigatório funcionar direto? Não necessariamente. Pode ser de funcionamento permanente se o estatuto mandar, ou ser instalado só a pedido de acionistas. É composto por 3 a 5 membros. E a função principal? Fiscalizar os atos dos administradores, examinar as contas, denunciar erros, dar parecer sobre as propostas da administração para a Assembleia. É um olho interno, sabe? Não confunda com o Conselho de Administração, que decide estratégia. Entendido. E se o administrador causa prejuízo? Ação de responsabilidade. Exato. E aqui a distinção é crucial para a prova. Prejuízo para quem? Se foi para a companhia, para o caixa da empresa? Ação social. Isso. Quem entra com a ação? Primeiro, a própria companhia, se a Assembleia aprovar. Se a Assembleia não aprovar ou for omissa, aí acionistas com percentual mínimo, geralmente 5%, podem entrar em nome da companhia. E se o prejuízo foi direto no bolso de um acionista específico? Aí muda. Se o ato do administrador causou um dano direto e individual ao acionista, não só o reflexo do prejuízo da companhia, aí esse acionista pode mover uma ação individual para ele mesmo. Tem que ver quem sentiu o dano direto. Ficou bem claro. Mudando de área agora. Intervenção do Estado na economia. Empresas estatais. Um tema quente. Os materiais falam que a criação delas depende de interesse coletivo ou segurança nacional. E tem que ter função social. Tem. E mais, a lei que cria a estatal tem que dizer qual é a missão pública dela. Isso é super importante. Por quê? Porque a estatal vive naquela tensão, né? Precisa ser eficiente, dar resultado, mas não pode esquecer o motivo de existir, que é o interesse público. Sem missão clara e fiscalização, o risco é virar só mais uma empresa buscando lucro e esquecer o social. E a lei das estatais, a 13.303, tentou organizar isso. Tentou. Ela trouxe regras mais rígidas de governança, tentou profissionalizar a gestão, colocar requisitos para dirigentes. O artigo 17, né? Com vedações e exigências. Exatamente. Buscou blindar um pouco contra indicações só políticas e fortalecer o Conselho de Administração para fiscalizar se a gestão está alinhada com a missão pública. Mas, claro, o controle acionário estatal ainda é a maior garantia disso. E a tal da Golden Share. Os materiais citam isso. Ah, a ação de classe especial. É um poder extra que o governo pode manter, mesmo depois de privatizar uma parte da empresa. Tipo um poder de veto. Isso, em decisões estratégicas definidas no estatuto. Mas atenção, não é um cheque em branco. Tem que ser usado de forma compatível com ser uma SA, com objetivo de lucro, especialmente se for sociedade de economia mista. Não dá para usar a Golden Share para mandar a empresa fazer algo totalmente antieconômico sempre. Entendi. E se o Estado só tem uma participação pequena, sem controle, sem Golden Share? Aí a influência é bem menor, vira mais um investimento. O Estado age como qualquer outro acionista minoritário, claro, com as proteções que a lei já dá aos minoritários, que são um pouco reforçadas em sociedade de economia mista, mas sem poder de direção. Interessante essa dinâmica. Bom, vamos para outro tópico que não tem como fugir. Crise da empresa. Lei 11.101 de 2005. LFER. Recuperação e falência. Clássico. Começando pela recuperação extrajudicial. Artigo 161, parágrafo 2º. O que ele diz de importante? Ele protege quem ficou de fora do acordo. A extrajudicial é um acordo direto, né? Devedor com alguns credores. Esse parágrafo diz que o plano não pode dar pagamento antecipado para quem está dentro do plano, nem tratar pior quem ficou de fora.
É para manter um mínimo de igualdade, a par condisse o creditorum. E só vale para dívida que já existia na data do pedido, né? Exato. Só créditos anteriores. E se o plano mexe com um bem dado em garantia real, tipo hipoteca? Aí precisa da aprovação expressa do dono da garantia? Precisa. O credor com garantia real é muito protegido nesse procedimento. Não dá para passar por cima dele. Ok. Agora, recuperação judicial RJ. E falência. Pontos gerais. Competência. Juízo do principal estabelecimento. Artigo 3. Tranquilo. Mas o artigo 6º. Esse parece ser o coração da coisa. O artigo 6º é vital. É o famoso stay period. Quando sai a decisão que decreta falência ou que defere o processamento da RJ, acontece um monte de coisa automática. Tipo, Suspende a prescrição das dívidas da empresa, suspende todas as ações e execuções individuais contra o devedor sobre os créditos que estão sujeitos à RJ ou à falência e proíbe qualquer penhora, arresto, qualquer bloqueio de bens por causa dessas dívidas. uau, é um escudo protetor mesmo. Total. Dá o fôlego para a empresa em recuperação tentar negociar o plano, ou na falência, permite que o administrador judicial junte tudo com calma para pagar os credores na ordem certa. Sem isso, seria um caos, cada credor correndo por si. Entendi a lógica. E o artigo 5º, que fala de créditos que não são exigíveis. Basicamente, são dívidas que a empresa assumiu de graça, tipo uma promessa de doação e também as despesas que os credores têm para participar do processo, advogado, viagem. Isso não entra na conta para ser pago pela massa, exceto as custas do processo se o credor ganhou da massa. A ideia é focar o dinheiro que tem nas dívidas reais do negócio. Para pedir a recuperação judicial, tem um checklist, né? Artigo 48 da LFRE. Tem. E atenção, são requisitos cumulativos. Tem que preencher todos. Os principais são estar funcionando regularmente há mais de 2 anos, Certo. não ser falido ou, se foi, já ter as obrigações extintas por sentença, não ter conseguido outra RJ nos últimos 5 anos e não ter condenação por crime falimentar, nem o administrador nem o sócio controlador. É uma lista e tanto. Quem pode pedir? Só a empresa? Em regra, sim, mas o parágrafo 1º abre para cônjuge sobrevivente, herdeiros, inventariante, sócio que ficou, em casos bem específicos. E tem toda a discussão do produtor rural, né? Os parágrafos 2º a 5º detalham como ele comprova esses 2 anos de atividade para poder pedir RJ. Isso mudou bastante com o tempo. Muitos detalhes aí. Vamos mudar de bloco. Títulos de crédito e propriedade industrial. Vamos lá. Títulos de crédito. Endosso. Figura-chave. O material lembra o 910 do Código Civil. Assina atrás e entrega o título. Isso é a forma de transferir o crédito que está no papel. Materializa aqueles princípios todos, cartolaridade, literalidade, autonomia. O 911 diz que quem está com o título é o dono legítimo se a sequência de endossos estiver certinha, sem interrupção. E dá para endossar só uma parte do valor? Não. O artigo 912 diz que endosso parcial é nulo, tem que ser tudo ou nada. E quem endossa garante o pagamento. Artigo 914. Olha, a regra geral do 914 é que não garante. Surpreendente, né? Mas é isso. Para garantir, tem que ter uma cláusula expressa, tipo com garantia. Ou ele tem que se colocar como devedor solidário. Senão, ele só transfere o direito. Interessante. E tem tipos diferentes de endosso, né? Sante e o endosso pignoratício, que é para dar o título em garantia de outra dívida. O 917 fala disso quando trata do mandato. Certo. Agora, foco no cheque. Lei própria 7357/85, o aval. O aval é a garantia pessoal típica dos títulos de crédito. O artigo 29 da Lei do Cheque permite que um terceiro ou até outro signatário, menos o banco, dê o aval. E como faz? Só assinar? Pode ser a expressão por aval, mais assinatura, ou, se for no anverso, na frente do cheque, basta a assinatura de alguém que não seja o emitente. Artigo 30. Simples assim. E essa garantia é forte? Fortíssima.
O avalista se obriga igualzinho ao avalizado, diz o artigo 31. E o ponto-chave, a obrigação do avalista é autônoma. Mesmo que a dívida principal seja nula por um problema lá na origem, que não seja defeito de forma do cheque, o avalista continua obrigado a pagar. Isso dá muita segurança para quem recebe o cheque. Entendi. Os materiais falam também dos prazos de apresentação, artigo 33. Fundamentais. 30 dias se for para pagar na mesma cidade, praça, onde foi emitido, 60 dias se for em cidade diferente. E se perder o prazo? Pode perder o direito de cobrar dos coobrigados, quem endossou e quem avalizou. Contra o emitente principal ainda dá para cobrar por mais tempo, mas perde a força contra os outros. E as exceções pessoais, artigo 25. Ao princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, essencial para a circulação. O devedor principal, emitente, não pode se recusar a pagar para quem está com o cheque de boa-fé, alegando um problema que ele tinha com a pessoa para quem ele deu o cheque originalmente. Tipo, não me entregaram a mercadoria. Não cola contra o terceiro de boa-fé. Entendido. Saindo dos títulos, rapidinho em propriedade industrial. Lei 9.279/96, LPI. Registro de marca. O que precisa para registrar? O principal é a marca ser distintiva. Ela tem que conseguir diferenciar o seu produto ou serviço dos outros no mesmo ramo. É o que a lei chama de novidade relativa ou distintividade. Não precisa ser inédito no mundo, mas tem que ser novo naquele mercado, ao princípio da especialidade. E tem que ser algo que a gente veja, né? Artigo 122. Exato. No Brasil, hoje, só sinais visualmente perceptíveis. Marca de cheiro, marca de som, por enquanto não pode registrar aqui. E tem coisa que é proibida de registrar como marca. Nossa, um monte. O artigo 124 da LPI tem uma lista enorme, vale a pena ler com calma para a prova. Proíbe sinal genérico, descritivo, enganoso, contramoral, brasão oficial, indicação geográfica, cópia de marca famosa alheia, muita coisa. Conhecer essas vedações é muito importante. Certo. Chegando na reta final, o último bloco, CDC e uns toques de processo civil. Vamos lá. No Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.079/90, o artigo 18, responsabilidade por vício do produto ou serviço. O que salta aos olhos ali? A primeira coisa é a solidariedade. Todo mundo que está na cadeia de fornecimento, fabricante, importador, vendedor, todo mundo responde junto perante o consumidor. E isso facilita por consumidor, né? Pode cobrar de qualquer um. Muito. E se o produto tem um vício, um defeito que impede o uso ou diminui o valor? O fornecedor tem um prazo para consertar, né? Tem. Até 30 dias, se ele não consertar nesse prazo. Aí o consumidor escolhe, certo? Exato. O parágrafo 1º do 18 dá 3 opções para o consumidor escolher: trocar o produto por um novo, receber o dinheiro de volta corrigido ou ficar com o produto defeituoso e ter um abatimento no preço. E tem que esperar sempre os 30 dias? Não. O parágrafo 3º traz exceções. Se o defeito for muito grave ou se o produto for essencial, tipo uma geladeira, um fogão, o consumidor pode exigir uma das 3 opções na hora, sem esperar o prazo para o conserto. Entendi. Para fechar, os materiais deram uma pincelada em alguns pontos de processo civil, o CPCs 2015, que aparecem muito no direito empresarial. Sim, ferramentas importantes. Falaram do prazo geral de 5 dias, quando a lei ou o juiz não dizem outro, artigo 218, e da tutela de urgência, do artigo 300. E precisa da probabilidade do direito e do perigo de dano. Isso, fundamental em briga de sócio, disputa contratual, para garantir o resultado lá na frente. E a desconsideração da personalidade jurídica. Mencionaram o incidente processual para isso, artigo 134 e seguintes. É como se pede para o juiz ignorar a separação entre a empresa e os sócios para buscar bens dos sócios para pagar a dívida da empresa. Mas só em caso de abuso, né? Desvio de finalidade, confusão patrimonial tem que provar, não é automático. É uma medida forte. E por último, chamamento ao processo. Artigo 130. É quando o réu, que está sendo cobrado, chama para o mesmo processo outros que também devem aquela obrigação junto com ele. Tipo, o fiador chama o devedor principal, ou um devedor solidário chama os outros. Para resolver tudo de uma vez. Exatamente. Facilita ter uma decisão única valendo para todos os responsáveis. Bem útil em garantias, obrigações conjuntas.
comuns no mundo empresarial. Ufa, foi bastante coisa, mas bem direcionada, eu acho. Cobrimos as distinções da teoria geral, regras da LT, da SA, o regime das estatais com a Lei 3.303, os efeitos da recuperação em falência, o stay period, os requisitos do 48, títulos de crédito com endosso e aval, marca na LPI, vício no CDC e essas ferramentas do CPC. Como tudo isso se amarra para quem está estudando para a magistratura? Se amarra completamente. O que se espera é exatamente essa visão integrada. Não é só decorar o artigo da LT ou da falência. É entender como o societário conversa com o falimentar, que conversa com o administrativo nas estatais, com o processual, com o consumidor. Entender os requisitos, as exceções, a lógica por trás da regra, as provas, especialmente as discursivas e orais, mas mesmo as objetivas mais bem feitas, cobram essa capacidade de conectar os pontos. Então não basta saber a regra, tem que saber o porquê e como ela se relaciona com as outras. Perfeito, é isso. Ótimo resumo da importância dessa visão conectada. E, sabe, pensando em tudo que a gente falou, uma reflexão que fica desses materiais é essa busca constante da legislação por equilíbrio. Tenta equilibrar a liberdade econômica com a função social, a proteção do crédito com a chance da empresa se recuperar, eficiência da estatal com o interesse público, a segurança dos títulos com a proteção contra a fraude. É sempre uma balança. Uma balança delicada. Muito. E talvez um bom exercício para quem está estudando seja justamente pensar nisso. Como esse equilíbrio funciona, ou às vezes não funciona em casos concretos, onde a lei acerta, onde ela talvez precise de ajuste. Pensar nisso ajuda a aprofundar a compreensão, vai além do decoreba. Uma provocação excelente para fechar nossa conversa. Bom, com isso, a gente encerra essa análise de direito empresarial para os concursos da magistratura com base no que recebemos. Espero que tenha ajudado a clarear os caminhos e focar no que realmente importa.